O argumento ontológico. Eu já trouxe 2 vídeos com 2 argumentos muito fortes a favor da existência de Deus, o moral e o cosmológico. E como eu gosto de deixar o melhor para o final, hoje nós vamos aprender, eu também estou aprendendo, como funciona a lógica do que, na minha opinião, é o melhor argumento acerca da existência de Deus. O argumento ontológico. Esse é um argumento muito poderoso. Tão poderoso que eu aconselho que você não utilize esse argumento em debates. Eu não utilizaria. Ainda mais se for em um debate com um ateu. Como assim? Por quê? Eu aconselho que você não utilize esse argumento, pois você precisará de uma boa base filosófica para sustentar a tese do argumento ontológico. Eu mesmo não utilizaria esse argumento em um debate com um ateu, pois para defender esse argumento, bem como os conceitos de existência, necessidade e contingência, mundos possíveis e ser de máxima grandeza, sua capacidade filosófica tem que estar em um alto nível. E como eu não me sinto preparado para debater sobre esse argumento, e tendo em vista que para vencer um debate, os argumentos têm que ser bem defendidos, eu não me atreveria a usar o argumento ontológico em um debate sobre a existência de Deus. Mas eu acho que eu consigo apresentar ele aqui de uma forma clara e sem erros. E este é um argumento excepcional, pois diferente dos argumentos moral e cosmológico, o ontológico é um argumento puramente a priori, em que nós não precisamos de nenhum dado da realidade para constatar a lógica do argumento. É um argumento inteiramente baseado na razão. Já no argumento moral e no cosmológico, você depende do contato com os dados do mundo real, do contato com as experiências empíricas para validar a coerência do argumento, o que nós chamamos de argumento a posteriori. O argumento ontológico já foi defendido por inúmeros filósofos durante a história, bem como René Descartes, Leibniz, Gödel e mais recentemente Alvin Plantinga. Mas, pelo que se tem registro, o primeiro a propor o argumento ontológico foi o teólogo Santo Anselmo de Cantuária, ali no século XI. O argumento foi se modificando com o tempo, novas versões do argumento ontológico foram criadas, mas, em suma, o argumento ontológico demonstra como a própria possibilidade de existência de um Deus, e pela essência do que é um Deus, prova que ele existe. Então, vamos descobrir agora como funciona o bendito argumento ontológico acerca da existência de Deus. Bora! O argumento se divide em 5 premissas que levam a uma conclusão. E, logicamente, se você concorda com as premissas, você deverá concordar com a conclusão. Premissa 1. É possível que um ser de máxima grandeza exista. Premissa 2. Um ser de máxima grandeza existe em algum mundo possível. Premissa 3. Se um ser de máxima grandeza existe em algum mundo possível, ele existe em todos os mundos possíveis. Premissa 4. Se um ser de máxima grandeza existe em todos os mundos possíveis, ele existe também no nosso mundo. E premissa 5. Um ser de máxima grandeza existe no nosso mundo. Logo, um ser de máxima grandeza existe. Eu simplifiquei o argumento para facilitar o entendimento. Então, sem perder tempo, vamos analisar as premissas uma a uma e verificar a veracidade de cada uma delas. A premissa 1 nos diz que existe a possibilidade de um ser de máxima grandeza existir. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos a capacidade de imaginar, de pensar num ser de máxima grandeza. Você consegue pensar em um ser de máxima grandeza? A nossa mente, de alguma forma, é capaz de imaginar as características de um Deus, ou seja, um ser com uma inesgotável fonte de poder, completamente sábio e totalmente bom. Um ser perfeito, o qual nada poderia ser melhor do que ele. Essas são as qualidades de um ser supremo. Alguém poderia afirmar que consegue pensar em um ser ainda mais perfeito do que o ser de máxima grandeza. Só que se isso é possível, você de qualquer forma pensou em Deus. Se existe um ser maior do que o ser de máxima grandeza, então este é Deus. É o ser de máxima grandeza. Um ser que tem o poder de fazer qualquer coisa possível, desde que esta coisa, obviamente, obedeça à lógica e às qualidades deste Deus. Deus pode fazer tudo, pois ele é todo-poderoso.
mas ele não pode fazer algo que fuja da lógica. Por exemplo, Deus não pode criar uma pedra tão grande que ele não seja capaz de carregar. Isso seria um erro lógico. Deus não pode pecar, pois assim sendo, ele não seria totalmente bom. Resumindo, Deus é um ser de máxima grandeza, onde nada é maior do que ele. E existindo a possibilidade de pensar nesse ser, Deus, logicamente, existe também a possibilidade de que ele exista em algum mundo possível. Alguém pode vir a argumentar: ah, mas isso é um absurdo, pois nós também conseguimos imaginar algo que não exista no mundo real, como um unicórnio, por exemplo. Sim, isso é fato. E isso nos leva à próxima premissa, que é a premissa 2, que diz que um ser de máxima grandeza existe em um mundo possível. Aqui nós temos que ter cuidado. Muita gente tem a noção errada do que seja um mundo possível. É importante dizer aqui que mundo possível nada tem que ver com um planeta qualquer do universo ou um mundo paralelo. Não tem nada a ver. Um mundo possível aqui assume o sentido de realidade. Exemplificando, na filosofia, o nosso mundo, o mundo real, pode ser considerado como um dentre muitos mundos possíveis. O que significa que podemos supor outras realidades diferentes da realidade em que nós vivemos. Talvez tenha ficado um pouco difícil de entender para quem não está tão familiarizado com a filosofia, mas ao decorrer do vídeo você vai pegar a ideia. Nós podemos supor a existência de um ser de máxima grandeza em um mundo possível, porque existe a possibilidade de pensar nele no mundo real. Nós sabemos que unicórnios não existem, mas qual é o conceito de um unicórnio? Um cavalo com chifre. Cavalos e chifres, separadamente, existem no mundo real. E, portanto, a mente do ser humano consegue pensar, consegue imaginar um cavalo com um chifre, pois existe a possibilidade de pensar nisso. Logo, em um mundo possível, existem cavalos com chifres. Em pelo menos um mundo possível, unicórnios existem. Nós também sabemos que seres humanos de 8 metros de altura não existem. Mas na imaginação eles podem existir. Logo, em uma realidade possível, seres humanos de 8 metros existem. Mas e Deus, o ser de máxima grandeza? Ele também pode ser imaginado assim como unicórnios e homens de 8 metros de altura. Portanto, em um mundo possível, um ser de máxima grandeza existe. Premissa 3. Se um ser de máxima grandeza existe em um mundo possível, ele existe em todos os mundos possíveis. E é aqui que se encontra a maior complexidade desse argumento. Então eu vou ter que te pedir a devida atenção à análise que eu vou tecer aqui dessa premissa. Como eu já havia dito, um ser de máxima grandeza é a maior coisa que você possa imaginar. Nada pode ser maior do que o ser de máxima grandeza. O que significa que o ser de máxima grandeza, consequentemente, é a perfeição em pessoa. E sem rodeios, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se Deus existe em algum mundo possível, ele necessariamente deve existir em todos os mundos possíveis. Senão ele não é Deus. Obviamente, de primeira, você vai achar que eu dei um salto incrível para tentar provar a existência de Deus. Mas nós vamos entender o porquê Deus tem que existir em todos os mundos possíveis. E para entender isso, nós temos que entender primeiro os conceitos de ser necessário e ser contingente. O que é um ser contingente? Um ser contingente é um ser que sua existência não decorre de sua essência. Quê? Calma, eu vou explicar. Nós, seres humanos, somos seres contingentes. Todas as criaturas que você possa imaginar são seres contingentes. Eu sou um ser contingente, pois o mundo à minha volta não depende necessariamente de mim para existir. E eu poderia muito bem não existir, e tudo que existe, existiria independente da minha existência. Entendeu? Eu não sou um ser necessário. A espécie humana não é necessária. Os unicórnios não são seres necessários, pois todos esses seres têm na sua essência depender de fatores e agentes externos a eles para que eles possam existir. Já com Deus é diferente. A essência de Deus é existir sem depender de agentes externos a ele. Ele não depende de nada e nem de ninguém para que ele exista.
Esse é o conceito de Deus. Ele é autossuficiente e, portanto, um ser necessário. Pegou o ponto? Porém, dizer que Deus é um ser necessário não prova que ele existe em todos os mundos possíveis. Mas no próprio conceito do que é o ser de máxima grandeza, consta que ele é o maior ser que possa ser imaginado. E sendo Deus o maior ser de todos, e comprovado que ele é um ser necessário, ele necessariamente deve existir em todos os mundos possíveis. E por quê? Porque um ser de máxima grandeza só é um ser de máxima grandeza se ele existir em todos os mundos possíveis. Se ele não existir em todas as realidades possíveis, ele não é um ser necessário. E se ele não é um ser necessário, ele não é o ser de máxima grandeza. E se ele não é o ser de máxima grandeza, ele não é Deus. Você entende isso? Então, repetindo, Deus só é realmente um ser perfeito se ele existir em todas as realidades possíveis. E se Deus só pode ser concebido como um ser perfeito, a única conclusão lógica é que ele exista em todos os mundos possíveis. Do contrário, ele não seria perfeito e muito menos Deus. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se é a primeira vez que você vê este argumento, você não vai entender de primeira a premissa. Eu duvido, pelo menos, que você entenda de primeira. E sem uma base filosófica, é impossível compreender o que foi dito aqui. Mas prosseguindo. As premissas 4 e 5 só arrematam o óbvio, né? Que se Deus existe em todos os mundos possíveis, ele também existe no nosso mundo. Afinal, o nosso mundo é um dos mundos possíveis. E nós chegamos à belíssima conclusão que Deus existe. Fim. Muitos já tentaram refutar esse argumento, mas quando o argumento é sólido, meu filho, não adianta. Ninguém derruba o argumento. Eu não estou disposto a discutir sobre o argumento. Como eu disse, eu ainda não me vejo completamente preparado para isso. Ainda me falta muito conhecimento em filosofia. Mas se você tem plenos conhecimentos em filosofia e está disposto a militar contra a existência de Deus, eu peço para que você refute esse argumento, com lógica. E eu, muito carinhosamente, vou ler o seu comentário e repensar um pouquinho aqui a minha fé. Para você que não entendeu muito bem alguma parte do argumento, ou o argumento por inteiro, eu recomendo que você assista o vídeo mais umas 2 ou 3 vezes e eu te garanto que você vai pegar o raciocínio. Muita gente tem dificuldade de compreender a premissa 3. Em como o ser de máxima grandeza existir em um mundo possível, implica também ele existir em todos os mundos possíveis. Mas é como eu disse, se você não tiver uma base filosófica, você primeiramente nem vai entender o conceito de mundo possível, quanto mais o conceito de ser necessário e seres contingentes. Então eu sugiro que você primeiro busque dominar estes princípios filosóficos, ou então espere eu postar um vídeo específico sobre isso, e depois volte aqui, que vai ser mamão com açúcar para você. Enfim, para mim este é o melhor dos argumentos que tentam provar com base na lógica a existência de Deus. Eu ainda estou aprendendo a fundo quais são os desdobramentos e as implicações das premissas, mas fato é que se existe a possibilidade da existência de Deus, esse argumento prova que ele existe. Nós sabemos que existe a possibilidade da existência de Deus, nenhum ateu pode negar isso, pelo menos nenhum ateu conseguiu destruir todas as possibilidades de existir um ser de máxima grandeza, portanto, não me resta outra opção a não ser dizer que, sim, Deus existe. E você que é ateu, obviamente não vai aceitar isso de primeira. Mas comece, pelo menos, a trabalhar com a eventualidade de que a existência de Deus é algo bem razoável. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.